Bom dia! O título do plano de trabalho da minha iniciação científica é Análise de sensibilidade paramétrica das variáveis de um modelo térmico-elétrico unidimensional de um painel solar fotovoltaico. Eu me chamo Lucas Haas, fui orientado pelo professor Fabiano Cordeiro Cavalcante. Esse trabalho ele vai ao encontro das ODSs 7, Energias Renováveis, e 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. E como o que é feito para que esses objetivos sejam atingidos? Em 2015, muitos países firmaram um acordo que ficou chamado de Agenda 2030, na qual eles estabeleceram alguns prazos para que certos objetivos fossem atingidos. Em relação a energias renováveis, eles chegaram a um consenso que seria necessário um crescimento de 15% de energia fotovoltaica ao ano. O crescimento em 2019 foi de 22%, o que mostra que o crescimento está indo em bom caminho. Para acompanhar esse crescimento, é necessário que a pesquisa e o desenvolvimento de painéis fotovoltaicos também cresçam substancialmente. Porém, estudos experimentais de campo, laboratórios são caros e algumas vezes inviáveis. Portanto, para um primeiro momento, são indicados modelos computacionais, que fazem simulações desses sistemas. E aí entra o objetivo geral desse trabalho, que é de desenvolver o modelo térmico-elétrico de um painel fotovoltaico e otimizá-lo a partir de um estudo paramétrico baseado em uma análise de sensibilidade. O modelo térmico-elétrico ele foi desenvolvido primeiramente de maneira separada, o modelo térmico, que calcula a temperatura da célula fotovoltaica T-cell, um modelo elétrico que calcula a eficiência elétrica neta, e após os dois modelos foram acoplados em um só, o modelo térmico-elétrico. O modelo térmico consiste em um balanço de energia que foi realizado em torno do painel, que ele leva em conta todas as perdas e ganhos de energia que ocorrem no painel. O painel foi dividido em 5 camadas, levando em conta assim a condução de calor entre as camadas e todas as propriedades termofísicas dos materiais. O balanço leva ainda em conta as perdas radiativas, convectivas, leva em conta a irradiância solar que incide sobre o vidro, parte da irradiância que chega até as células e que é convertido em potência elétrica. O modelo elétrico ele é baseado na curva IV característica do painel fotovoltaico. A partir da curva, a gente pode extrair esse circuito elétrico que representa a curva e essa equação C que representa o circuito elétrico. Nela a gente consegue calcular a tensão V e a corrente que são geradas pelo painel fotovoltaico e dessa maneira sendo possível calcular a eficiência elétrica. Após, os dois modelos são acoplados em um só, seguindo esse fluxograma. O modelo elétrico ele é executado em primeiro e ele calcula uma eficiência elétrica neta a partir de uma temperatura inicial, um T-cell inicial. Após, o modelo térmico calcula uma nova T-cell a partir da eficiência elétrica que foi calculada previamente com o modelo elétrico. Então, essas duas temperaturas, T-cell e T-cell inicial, são comparadas. Caso a diferença entre elas seja menor do que um erro, o programa chega ao final. Caso não, o programa reinicia, fazendo-se a T-cell calculada com o modelo térmico igual a T-cell inicial. Após o modelo chegar ao final, calcular as diferentes temperaturas e eficiências ao longo de um dia, a gente se fez algumas perguntas. Por exemplo, é possível otimizar o modelo? É possível torná-lo mais confiável? É possível simplificar o modelo de forma a torná-lo mais rápido? As considerações que foram feitas, elas são válidas? Elas são coerentes?
e quais os principais parâmetros de entrada do modelo. E aí que entra o estudo paramétrico, que ele entra para tentar responder essas perguntas. Uma boa ferramenta que auxilia a responder essas perguntas, principalmente a última, é a análise de sensibilidade. Esse aqui é o fluxograma da análise de sensibilidade diferencial que foi realizada no modelo. Primeiramente, são calculadas as derivadas parciais das saídas em relação às entradas. Para tanto, primeiro, o programa é executado calculando as saídas padrão, neta 0 e TCL 0, e após é selecionado um parâmetro de entrada, x, 0. Esse parâmetro é incrementado para mais, xp, e incrementado para menos, xn. O programa é executado com xp, calculando as saídas neta-p e TCL-p, e é executado com a entrada incrementado para menos, xn, chegando assim nas saídas neta-n e TCL-n. Então, as derivadas parciais são calculadas através do método das diferenças finitas centrais, onde a derivada parcial d rho neta dx ela é igual a neta-p menos neta-n sobre 2 vezes o incremento vezes a entrada padrão, x0. E após o coeficiente de sensibilidade adimensional, j neta x, coeficiente de sensibilidade da eficiência elétrica em relação ao parâmetro de entrada x, pode ser calculada, onde j neta x é igual a d rho neta dx vezes x0 sobre neta 0. Esse aqui são os resultados dos coeficientes adimensionais de sensibilidade de TCL em relação a 9 parâmetros de entrada, que estão listados aqui nas legendas das imagens. Os parâmetros eles estão em ordem de qual parâmetro apresenta o maior coeficiente de sensibilidade. No caso, o maior coeficiente de sensibilidade de TCL é em relação ao parâmetro T infinito, que é a temperatura do ar. Ou seja, a temperatura do ar é o parâmetro de entrada que mais causa sensibilidade no parâmetro temperatura da célula fotovoltaica. Ou seja, a temperatura do ar é o parâmetro mais importante para o cálculo da temperatura da célula fotovoltaica. Em seguida tem produto da transmitância do vidro vezes a absortividade da célula, depois a irradiação, depois a condutividade térmica do ar, a emissividade do vidro e assim vai. Portanto, dentre esses parâmetros, o parâmetro que merece mais ser pesquisado exaustivamente é a temperatura do ar, porque ele é o parâmetro que causa mais sensibilidade no cálculo de TCL. Já esses gráficos aqui são os coeficientes adimensionais, sensibilidade de neta em relação aos x parâmetros de entrada. O parâmetro de entrada que mais causa sensibilidade na eficiência elétrica neta é a tensão de circuito elétrico padrão. Portanto, esse parâmetro ele merece ser bem determinado, ser determinado com precisão. Em seguida, a temperatura do ar, a irradiação global, a área do painel fotovoltaico, a corrente de curto-circuito padrão e assim em diante. Após os resultados do estudo paramétrico e da análise de sensibilidade, o modelo foi plotado e foi comparado com outros 5 modelos. Esses gráficos aqui são os resultados de TCL e neta do modelo desenvolvido, que está identificado como TE-RAS, para o dia 10 de dezembro. O modelo desenvolvido está aqui em preto e essas barras verticais cinzas são as margens de erro dele, devido às incertezas dos parâmetros de entrada. Aqui a gente dá para ver que os outros modelos, muitos deles estão dentro das margens de erro durante boa parte do dia, o que indica que o modelo desenvolvido faz uma boa estimativa da temperatura da célula fotovoltaica. Já em relação à eficiência, nenhum modelo apresentou resultado muito próximo do outro.
Então, portanto, não pode se concluir se o resultado numérico da eficiência do modelo desenvolvido ele está muito preciso. Porém, pode-se concluir que o formato de curva dele está correto, conforme foi comparado com outros modelos na internet, incluindo esse modelo térmico-elétrico SMETS. Bom, e que conclusões a gente pode tirar do estudo paramétrico que foi realizado em cima do modelo? As seguintes conclusões foram. O estudo paramétrico ele permitiu a gente chegar nas seguintes conclusões. Bom, a energia fotogerada varia de acordo com as condições climáticas do local da instalação, e o estudo dessa variação merece atenção. O estudo paramétrico realizado, ele deu mais confiabilidade ao modelo, ele gerou conhecimento sobre o seu funcionamento, esclareceu a relação dos parâmetros de entrada com as equações, ele estabeleceu o limite para os parâmetros de entrada e corroborou ou não o uso de considerações e simplificações. Os parâmetros de entrada que a análise de sensibilidade definiu como sendo os mais importantes, eles foram pesquisados e desenvolvidos com mais cuidado. Dos 3 parâmetros de entrada mais importantes, a entrada com menor número de referências na literatura é a transmissividade do vidro vezes a absortividade da célula. Dos 3 parâmetros de entrada mais importantes, a entrada com menor número de referências na literatura é o produto da transmissividade do vidro vezes a absortividade da célula. Dos 3 parâmetros de entrada mais importantes, a entrada com menor número de referências na literatura é o produto da transmissividade do vidro vezes a absortividade da célula, indicando que, para desenvolver um modelo térmico-elétrico preciso de um painel fotovoltaico, a transmitância do vidro e a absortância da célula são os parâmetros que mais precisam ser pesquisados. Bom, eu agradeço a atenção dos senhores e um agradecimento especial ao professor Fabiano Cordeiro Cavalcante, que me convidou para fazer parte desse projeto, que é um tema que eu gosto muito de falar. Agradecer à Propesc, que faz o gerenciamento, a administração das pesquisas, a UFPB e a CNPq, que faz o financiamento. A Propesc, que faz a administração dos projetos de pesquisa, e ao CNPq, que financia os projetos. A Propesc, que faz a administração dos projetos de pesquisa, e ao CNPq, que financia os projetos. Sem o apoio da CNPq, com certeza esse projeto teria uma menor relevância. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Muito obrigado.